A graça e a paz. Amém? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em dois textos. Eu fiquei pensando nessa mensagem. Hoje não seria eu que iria pregar, diga-se de passagem. Quem iria pregar hoje para encerrar a conferência de jovens seria a Júlia, minha filha. Mas a Isabelinha deu febre, normal, depois do que aconteceu ontem aqui. 18 jovens se reconciliaram e aceitaram Jesus. 18 jovens, amém? Pode aplaudir com vontade, irmão. Eu creio, eu não sei, Fabrício e Renata, se vocês perceberam, mas nesses 17 anos, a conferência desse ano foi algo bem diferente, muito diferente. Havia um algo novo mesmo da parte de Deus, um novo ciclo. Deus comentou que um novo ciclo iria começar, em todos os aspectos. Todas as mensagens que foram pregadas, todas elas estavam sendo direcionadas a romper com a sequidão. Todas elas. Deus estava falando de uma forma muito clara sobre matar sede. Deus estava falando muito claro sobre a quebra da religiosidade. Usaram o texto de João, onde aquela mulher estava no poço, aquela samaritana que estava no poço, e ali Deus não só saciou a sede daquela mulher, como mudou a história de uma cidade. E Deus me mostrava aqui, muitos adolescentes e jovens sendo usados por Deus para mudar algumas histórias. Eu não sei, mas eu me sinto muito cansado em ver, em vivenciar histórias que se repetem rotineiramente, sem nenhum avanço, sem nenhuma perspectiva. Mas Deus nessa semana, Ele fez um chacoalhar na vida desses adolescentes, dessa juventude. Há algo novo vindo nessa direção, nesse lugar, amém? E vai alcançar todos nós, não só a juventude. Através da juventude vai alcançar toda essa igreja, toda essa vizinhança, toda essa cidade. Você crê nisso? Dá glória a Deus bem forte ao Senhor. Amém? E aí diante de... Como é que é? Não foi assim, foi game changer. Eu sabia que uma hora ou outra vocês iam fazer isso. Eu não sabia que seria hoje, mas uma hora ou outra eu já estava aguardando que sairia esse negócio de game changer aí. Então eu queria ler dois textos. O primeiro de Êxodo capítulo 19, verso de número 5. Depois nós vamos ler Atos capítulo 1, versículo de número 8. Enquanto você abre a Bíblia, quem nos visita aqui pela primeira, segunda e até terceira vez? Porque se você já vem nessa igreja mais de 4 vezes, você já é membro. Você nem eu sou membro, é verdade. Então, levanta a mão, você que visita a primeira, segunda, até a terceira vez. Oh, aleluia, aleluia, sejam bem-vindos. Aqui ó, tem obreiro aqui, ok? Eu quero dar um presente para você, quero dar uma lembrança para você. Enquanto isso, um membro dessa igreja vai ficar de pertinho de você aí, vai dar um abraço, vai dizer seja bem-vindo. Enquanto toda a igreja dá um aplauso bem forte ao Senhor, amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Márcio Rocha, um dos pastores dessa igreja. A gente tem a honra, eu, todo o corpo pastoral, todo o corpo diaconal, todo o corpo de obreiros, toda a igreja, nós temos o prazer e a alegria de recebê-los aqui nessa noite. Espero que você volte sempre. Êxodo capítulo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, seja diligente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, porque assim serão a minha propriedade particular, em algumas traduções peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quem está falando isso é o Senhor. Deus está dizendo que tem prazer em dizer que você é dele, amém? Olha para esse crente que está do lado e diz assim: Deus tem o prazer de dizer
que você é dele, que a sua casa é dele, que a sua família é dele. Diga: Deus tem o prazer de dizer que você tem um dono, e o teu dono é Ele. Amém? Levanta a tua mão e diga assim: o meu dono é Ele. Diga: o meu dono é Ele. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Diga para quem está ao seu irmão, ao seu lado, diga assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga: você será cheio da presença do Senhor. Diga: nunca mais você será o mesmo, por causa dessa presença, dessa doce presença. Aleluia. Eu quero começar essa noite te fazendo uma pergunta, e é uma pergunta que talvez você já tenha a resposta, mas na verdade pode ser que a sua resposta não esteja condizente com aquilo que você vive hoje. A pergunta que eu vou lhe fazer é: será que ainda é possível nos dias de hoje ouvir a voz de Deus? Será que nos dias de hoje ainda é possível você escutar a voz de Deus? Ainda que você diga que sim, eu vou lhe perguntar: há quanto tempo que você não escuta a voz de Deus? Estou falando sobre a voz de Deus. Se você diz que não, eu lhe pergunto, eu lhe digo que se você acha que não, você não concorda com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, porque Deus está dizendo: se você me ouvir. E quando Deus fala se você me ouvir, é porque Ele fala. Muitas das vezes, quando meus filhos eram pequenos, e ainda hoje grandes, eu digo assim: escuta o que o teu pai está dizendo. E quando eu digo isso para ele, não é porque eu tenho autoridade sobre eles, porque muitas das vezes nós usamos a nossa autoridade de forma errada. Nós estamos errados, mas usamos a nossa autoridade para impor algo por conta da nossa autoridade. Mas das muitas vezes em que nós como pai falamos para os nossos filhos: escuta o que o seu pai está dizendo, é porque aquilo que estamos dizendo vai requerer para a vida deles e para as decisões deles o melhor. Nenhum pai, por mais ruim que seja, deseja o mal do seu filho. Nenhum pai, por mais desastroso que seja, deseja que o filho se destrua na vida. Nós, de verdade, precisamos aprender a gerar na nossa intimidade com Deus o hábito de ouvirmos a sua voz. Então eu lhe pergunto mais uma vez: você ainda acha que nos dias de hoje é possível ouvir a voz de Deus, como lemos em Êxodo capítulo 19? Nós não podemos fugir do que eu vou lhe dizer. O mundo de hoje está muito distante das coisas de Deus. Muito distante. Nos dias de hoje existem muitas coisas, tantas coisas, que têm o poder de nos desviar, de desviar o nosso pensamento. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que ocupe o vosso pensamento, seja para louvor, para honra e para a glória do Senhor. Mas no mundo de hoje, nos relacionamentos de hoje, e eu posso até afirmar que em alguns lugares religiosos, os nossos pensamentos não estão mais sendo alinhados ao que Deus tem falado. E por conta disso, fica muito difícil, em algumas situações até impossível, de saber o que é que Deus tem para nos dizer. São muitas vozes, são muitas confusões.
E eu estava pensando, como é que essa galera que estava aqui nesses 3 dias vai conseguir manter o fogo aceso? Eu fui mais enfático na minha pergunta. Até quando nós vamos nos manter motivados e vamos continuar dizendo, game changer? Até quando? Deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa vida cristã ela não pode estar baseada naquilo que nós sentimos. Não é o que a gente sente. O propósito da vida cristã é muito mais profundo, vai muito mais além do que sentir. Eu não posso vir à igreja porque eu sinto. Não, eu preciso vir à igreja porque eu tenho sede. Eu tenho fome da presença do Senhor. Eu não consigo viver sem a presença do Senhor. Eu não consigo dar uma direção para a minha vida. Eu não consigo tomar uma decisão sem antes ouvir a voz de Deus. Anote o que eu vou lhe dizer para aumentar a sua vontade de ter mais intimidade com o Espírito Santo. O nosso conhecimento, a nossa inteligência, ela pode nos levar a lugares distantes, mas não nos leva para lugares profundos. A nossa sabedoria humana, o nosso intelecto, pode nos levar a lugares bem distantes, mas é a nossa intimidade com Deus que nos leva a lugares mais profundos. Ou seja, podemos ter uma vida muito bacana, muito legal, rasa, e podemos ter uma vida também muito bacana e muito legal, mas profundo. Você consegue entender? Eu não estou pregando ainda, ok? Daqui a pouco eu começo a pregar. E por causa dessa profundidade é que eu creio que o profeta Ezequiel fala sobre os níveis, sobre as águas nos artérios, sobre as águas nos joelhos, sobre as águas nos lombos, mas ele diz que tem águas mais profundas. Eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja, não só sobre a juventude, mas sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre o que nos assistem de casa. Tem águas mais profundas, amém? Há um profundo na parte de Deus esperando você entrar. Há algo mais poderoso da parte de Deus esperando você decidir, esperando que eu e você decidamos a mergulhar em águas mais profundas. Levanta a tua mão e diga: eu vou mergulhar. Diga: eu vou para o mais profundo. E quanto mais profundo, mais santidade você vive. Quanto mais profundo, mais conhecimento do que Deus tem para a nossa vida. E viver uma vida de santidade, irmãos, é uma escolha. Viver uma vida de santidade é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ninguém. Existem decisões que as pessoas podem nos ajudar, mas existem decisões que só dependem de mim. E ter uma vida de santidade é uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir por ninguém, a não ser Ele mesmo, em ter uma vida de santidade, em ter uma vida de um nível de intimidade profunda. Porque preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ter uma vida de intimidade profunda é a única chance que eu e você temos de ver a nossa vida ser transformada. Eu não sei se você, como eu, precisa que em algumas áreas da sua vida Deus ainda venha tocar. Quantos precisam que em alguma área da sua vida Deus precisa tocar? Deixa eu lhe dizer uma coisa, abaixa a sua mão. Somente através de uma vida de intimidade nós temos a chance de ver alguma coisa mudar. Aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor é a única chance, pastor Fabrício, pastora Renata, de nós vermos a nossa vida mudar. Há uma frase, não é minha, do pastor Marcos Salles, e que eu amo, peguei e a uso em algumas pregações, onde a gente prega para jovens dizendo o seguinte: não adianta querer colher de um jovem uma vida de santidade se você ensina eles a plantarem entretenimento. Entretenimento não gera uma vida de santidade.
O que gera uma vida de santidade é instruir o caminho para uma intimidade com Deus. Eu creio de verdade, como pastor da igreja, que o que nós estamos vivendo nesses talvez últimos 2 ou 3 anos, é muito mais do que profético, é muito mais do que um tempo preparado por Deus. O que eu creio é Deus preparando a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, a vida da nossa família, para o cumprimento de algumas promessas que Ele mesmo nos fez. E eu creio que está chegando a hora de nós tomarmos decisões sérias, para que nós possamos viver de verdade tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que Deus tem algo poderoso para manifestar nas nossas vidas, na nossa família. Essa história não vai terminar assim. A história da sua casa não vai terminar assim. Talvez, vê se você consegue pegar o tom aí que eu não vou saber não. Talvez você tenha dito assim: esse é o meu fim. Mas você vai cantar: esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Coloca uma das mãos no seu coração e diga isso: esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é o meu fim. Eu não sei se você entrou aqui pensando nisso. Esse não é o meu fim. Mas eu tenho a palavra de Deus: não acabou sua história. Esse não é o teu. Talvez um diagnóstico, uma palavra que alguém disse, uma situação que hoje você não consegue ver uma porta. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que por causa da intimidade que você tem com Deus, não termina como as pessoas querem, termina como Ele quer. Amém? E esse não é o meu fim. Diga bem forte, vai. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não, não é não. Esse não é o meu fim. Aleluia. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda. Ei, presta atenção nisso. Nós estamos transformando o nosso relacionamento com as coisas de Deus muito superficial. Nós estamos tratando das coisas de Deus de uma forma muito normal. E por conta disso, poucos têm ouvido a voz de Deus. As muitas fontes de informações têm feito com que as pessoas não tenham mais tempo de orar, de ler a palavra. As muitas informações têm nos feito. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos as caixinhas de promessa, né? Nós tínhamos alguns subterfúgios, mas hoje não, hoje tem a internet. Hoje tem a IA, sei lá, como que dá o nome? Mas você chega lá, você até pergunta: qual é a minha bênção para hoje? Irmão, isso é horóscopo gospel. A gente não quer mais dobrar os joelhos, pegar a Bíblia: Senhor, fala comigo. O que é que eu preciso ouvir hoje?
muitas informações estão arrancando de nós o tempo precioso de estar na presença de Deus. E se eu não estou na presença de Deus, eu não consigo escutá-lo. E se eu não consigo escutá-lo, eu não tenho como tomar as decisões corretas. E muitas das vezes, quando eu tomo as decisões erradas, eu culpo Deus. Por que o senhor não me avisou que não era para entrar aí? Na verdade, Deus já estava avisando você que não estava escutando. Deus já estava até sinalizando. E pela falta de intimidade com Deus, nós confundimos uma palavra de Deus como uma resistência do diabo. Porque a gente esquece que Deus também é Deus que fecha a porta, pastor Paulo. Deus é Deus que fecha a porta. Mas como a gente não escuta a voz de Deus e não tem mais intimidade, a gente acha que uma porta fechada é resistência do diabo. Aí a gente arromba a porta que Deus fechou. E quando a gente arromba a porta que Deus fechou, o cacalo sai lá de dentro. Sabe quem é o cacalo? O cacalo é aquele bicho do ratinho que sai de dentro. Cacalo! E corre atrás do crente. Por não escutar a voz de Deus, existem muitos crentes com os corações duros, endurecidos. Olha o que Paulo escreve na carta que ele escreve a Timóteo. Na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que alguns vão obedecer aos demônios. Para obedecer, ele precisa ouvir. Por causa da dureza do coração, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e estamos ouvindo vozes de demônios. Por aí existem pessoas se enrolando com as suas convicções em detrimento daquilo que estão escutando nas redes sociais, principalmente de algumas celebridades. Quantas vezes nós saímos cheios dos nossos cultos? Quantas vezes nós saímos cheios de Deus nos cultos? Fazemos alianças com Deus, fazemos promessas a nós mesmos, mas é só nós chegarmos a determinados lugares, sentarmos à mesa com determinadas pessoas, que tudo começa a ruir, tudo começa a fugir. São pensamentos e vozes que começam a ressoar nos nossos ouvidos, e certamente o diabo vai vir até a nossa mente para nos convidar a tomar uma cerveja, para nos convidar a transar com os nossos namorados e namoradas. Certamente o diabo vai falar aos nossos ouvidos para omitir, porque o crente acha que mentir, não, eu não minto, eu só omito. A omissão também é uma mentira. A enganar, a trapacear, e a tantas outras coisas mais, que nos mostra que essa não é a voz de Deus, mas a voz do inimigo. E eu te pergunto nessa noite, que vozes nós vamos ouvir? Como é que alguém sai de um culto cheio da presença? Como é que alguém sai do culto apertando no mundo espiritual a mão de Deus, dizendo: fechado, Senhor, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, e amanhã, na segunda-feira, cede a primeira tentação, a primeira, não é na décima, na primeira tentação, já cede. Como é que isso pode acontecer? Como é que alguém cuja vida foi transformada pelo Senhor pode ser novamente tragado, ludibriado pelo inimigo? E a resposta para esses questionamentos é simples: sem o poder do Espírito Santo é impossível resistir a uma tentação.
Cabe mais alguma coisa nesse copo? Cabe? Não cabe. Se eu estiver cheio do Espírito Santo como esse copo, o diabo pode tentar colocar o que quiser dentro de mim, não cabe. Não cabe. Sabe por que eu sei das tentações? Porque eu liberei, eu permiti espaços dentro de mim para que o inimigo possa vir e falar de uma forma mais alta, mais forte do que a voz de Deus na minha vida. Amém? Você está aqui ainda? Você ainda, coloca para mim aqui no cronômetro, são 7:08, coloca 1h30 aqui. Ei, escreva o que eu vou lhe dizer. Ser cheio do Espírito Santo é a resposta para todos que temem ceder a uma tentação. Quem tem medo de ser tentado aqui? Como eu. Quem tem medo? Se apareceu, que vontade de... Não é verdade? Oh Jesus, né? Oh glória. Irmão, quando eu vou ver futebol, falar nisso ninguém hoje fala nada, né? Vascão deu uma subida, ninguém fala nada, né? Como é que é, Paulinho? Ajudou o Mengão? Agora você vê. Eu quando vou assistir um jogo de futebol, eu confesso para você, eu fico com medo. Eu fui criado vendo jogo de futebol. Meu pai era chefe de torcida. Eu não era crente. Quando eu vou ver jogo, eu fico com medo. Quando a torcida começa, eu faço, oh Jesus, eu tenho que marchar no poder. Eu seguro a mão do Pedro, falei, Pedro! Ele, pai, vamos resistir, vamos resistir, vamos resistir. Irmão, eu sou gente igual a vocês. Pensa que eu sou gente igual a vocês. Não tem jeito. Eu sou tentado nas mesmas tentações que vocês. Talvez eu as vença porque eu aprendi o caminho da completa dependência do Espírito Santo. Eu sei a quem recorrer na hora que vem um pensamento ruim na cabeça, eu sei a quem recorrer. Não foi fácil, mas eu aprendi o caminho. Uma vez que você aprende o caminho, você não volta mais para o outro. Eu vou querer andar num caminho que me dá prejuízo? Ou não é verdade? Quem é da época do CCE? Lembra do CCE? CCE. Aparelho de som 3 em 1 CCE. É verdade? Ali era duas alegrias. Uma quando comprava, a outra você conseguia vender para alguém. Então você só compra CCE uma vez. Depois que você conheceu o Gradiente, olha aí, estou falando de coisa, né? Veio o CCE, lançaram logo o Gradiente. Do 3 em 1 passou para módulos. Só toca-fita, só rádio, só disco de vinil. Aí, meu irmão, depois você compra Gradiente, CCE, nunca mais. Só que a gente, por conta da nossa falta de intimidade com Deus, sabe o que a gente faz? A gente volta ao vômito como um cão, como diz Provérbios. Porque Deus nos limpa, nos lava, nos tira do lamaçal, e a gente tem a tendência de voltar. E a Bíblia diz que é como um cão que volta ao seu próprio vômito, aquele que comete as mesmas estultícias, ou seja, o mesmo pecado. Então a gente não tem outra alternativa. Se eu quero vencer as minhas tentações, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder, autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo todos os dias, porque é Ele quem nos preserva das ciladas do inimigo. Eu estou terminando. Anote isso. Somente um poder que vem do alto tem poder para transformar a nossa vida. Somente um poder que vem do alto. Olha para esse crente, diga para ele assim: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Seja cheio do Espírito.
sabe o pecado os dois pecados mais graves que a gente comete dentro da igreja? O primeiro é reparar a roupa do irmão. Tu nunca olhou e falou assim: nossa, que roupa é aquela? Quantas vezes eu já vim para a igreja sem que a pastora me arrumasse, vocês olharam para mim assim: pastora não está em casa. Eu sei. Esse é o pecado, um dos pecados mais graves. O segundo pecado mais grave é colar chiclete debaixo da cadeira. Peguei. Aqui dentro todo mundo é santo. Dá uma olhada aí, vê se não tem cara de santo. Olha aí, ó. São Marcelo, olha aí, ó. Oh, meu Deus. São Fernando. Meu Deus, aqui todo mundo é santo. Só tem um detalhe: a gente vai ter que sair. A gente vai ter que enfrentar lá fora o gigante que está te esperando na esquina. Tem uns mais ousados, estão do outro lado da calçada. E como é que você enfrenta ele? Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é o nosso espinafre. Eita! Olha o que o texto diz: vai descer sobre ti o poder. Eu estou empoderado, sabe por quê? Não é porque eu tenho faculdade, não é porque eu sou pastor, eu estou empoderado porque eu estou cheio do Espírito Santo. O que te empodera é a presença do Espírito Santo. O que te dá autoridade é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Você não vai ceder e nem vai se entregar novamente ao mundo. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Para nós mantermos as nossas mãos limpas, os nossos corações puros, o nosso coração guardado, para a gente não falhar mais com Deus, a gente precisa pedir: Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, uma força poderosa passa a se mover dentro de nós. Sabia disso? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, tem algo aqui dentro se movendo, gerando fé, gerando esperança, nos fazendo lembrar continuamente que o Senhor está trabalhando em meu favor, que esse poder não veio de uma oração de um pastor, que esse poder não veio de uma imposição de mãos de um obreiro, de um intercessor, mas não, esse poder desceu e alcançou a minha vida direto do próprio Senhor. Ei, não adianta desejar uma vida de santidade sem que aconteça um relacionamento com o Espírito Santo. É bom demais me relacionar com vocês. Eu amo mesa. Eu amo estar com os meus amigos. Eu amo estar com os meus familiares. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, de verdade, isso não muda em nada a minha vida. O que muda a nossa vida é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Chega de passar vergonha, irmãos. Chega de viver no raso. Chega de ser movido por ventos que horas são fracos, horas são fortes. Eu quero viver uma vida dirigida e governada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero viver uma vida sem ceder às tentações. Eu quero viver uma vida sem viver em função do comentário das pessoas. Sem me envolver com as palavras de: não vai dar certo, você vai retroceder. A gente precisa se lembrar todos os dias de que Jesus disse para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já vou, eles não me obedeceram, eles botaram só 15 minutos. Quem é um líder aí, hein? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Pastor Fernando,
Os discípulos andaram com Jesus, viram milagres, foram nos cultos que Jesus ministrou, receberam a ceia da mão do Senhor. Mas Jesus disse para eles assim, ó: não saiam de Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Jesus dá esse recado, ó: não procure, não faça nada sem se relacionar com o Espírito Santo. A gente acha que o fato de termos 30 anos de igreja, de já termos feito um monte de faculdade, fiz escola nível 1, 2, 3, homem ao máximo, homem forte, homem valente, homem alpinista, fazemos tudo de homem. Fiz mulher única, mulher profetiza, mulher, né? Mulher renetresse, fizemos tudo. Isso eu estou capacitado para fazer. O que Jesus disse é: apesar de tudo isso que você fez, te falta uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, o diabo passa assim e fala assim: deu ruim. Ali não. Ali não dá não. Ali a gente vai gastar tempo à toa. Vamos pegar um crente diferente, um crente mais fraco. Vamos pegar um religioso. Vamos pegar um murmurador ali. Aquele ali não, aquele está cheio de Espírito Santo. Ele vai chegar, não vai dar para falar nada. Não vai dar nem para tocar nele. É assim que funciona, irmão. Sabia que é assim que funciona? Por que o diabo não atacou João? Atacou Pedro? Já parou para pensar nisso? Não eram 12? Por que não foi João que negou Jesus? Sabe onde João estava? Lá na cruz, olhando Jesus sendo crucificado. E Pedro, com um galo cantando, fugindo. Irmãos, se nós tivermos um entendimento de que a nossa resposta está em ser cheio do Espírito Santo, a gente não vai querer estar em outro lugar, senão buscando a presença do Pai. Diga para quem está do lado: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Levanta a sua mão e diga assim: vento do Espírito. Os músicos podem subir. Vento do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Mais uma vez, vento do Espírito. O vento do Espírito.
ter um relacionamento com o Espírito Santo? O que é que te impede, irmãos? Será um erro? O peso de um erro? O que é que te impede? Seria o peso de uma acusação? Alguém, a sua mente, o seu coração, o seu passado? O que é que te impede de ter um relacionamento com o Espírito Santo? É um adultério? É o peso do namoro? O que é que hoje pode estar pesando na sua caminhada e que te dá a sensação de estar, mas na verdade você não está? Porque muitas das vezes nós podemos apenas ter a sensação de que eu estou bem, mas na verdade não tem nada bem. Pode ser que o seu casamento esteja bem. Eu me lembro muito bem da sunamita que perdeu o seu filho, e ela está caminhando, e o menino do profeta dizia: e aí, sunamita, está tudo bem? Sabe o que ela disse? Vai tudo bem. Eu já ouvi pregações e já preguei nesse texto, e até cabe usar a visão de que ela não quis falar com ninguém sobre o que estava acontecendo, porque o menino do profeta não ia resolver o problema dela. Ok, a gente tem até base para falar isso, mas eu prefiro usar o seguinte pensamento: ela estava ali numa dificuldade, mas ela não quis pedir ajuda. Ela passou e disse: talvez você não tenha a oportunidade de me ajudar, vou procurar alguém mais importante. E deixa eu lhe dizer uma coisa: muitas das vezes Deus coloca alguém do nosso lado que a gente pensa que não é, mas é a pessoa que Deus usou para nos ajudar. Qual é o peso que não te faz ter um nível de intimidade com o Senhor? Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito Santo começa a passar, ele passa a ser o condutor das nossas vidas. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito Santo passa a ter o controle geral da direção. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós só ouvimos a voz. A única voz que nós ouvimos é a voz do Senhor. E por conta disso, nós somos libertos das armadilhas que são colocadas todos os dias diante de nós. Ei! O inimigo não desistiu de te matar. O inimigo não desistiu de te roubar. O inimigo não desistiu de roubar os sonhos de Deus. Ele quer te ver na lona. Não pense você não. Ah não, o inferno está dando uma trégua. Não, o inferno está armando ciladas para você cair. E sabe o que vai te manter firme? Atento: ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra, vai não. O Espírito Santo fala, vai sim. O Espírito Santo direciona, vai para lá. Há um texto no livro do profeta Isaías que diz assim: e uma voz lhe dirá perto dos seus ouvidos. É essa direção, é esse nível de intimidade que nós precisamos buscar. Saber o que o Senhor tem para a nossa vida. Que Deus nos mostre, porque Ele mostra. Que Deus fale, porque Ele fala. Que Deus direcione, porque Ele direciona. Mas nós só vamos conseguir se nós gerarmos o hábito de ouvir a voz de Deus. Sabe, a gente não pode ter o comichão nos ouvidos, que a palavra de Deus diz que haverá comichões nos ouvidos, onde nós vamos ignorar a voz profética. Nós vamos ignorar a voz dos instrutores de verdade, para sermos ludibriados pelos comichões dos ouvidos. Ai, eu não queria ouvir isso. Quando nós nos esvaziamos, nós não temos outra opção. Nós precisamos dedicar tempo a Deus e às coisas de Deus. A gente precisa permitir que a voz de Deus fale mais alto do que as vozes desse mundo. O Espírito Santo quer te guiar. O Espírito Santo quer te conduzir. O Espírito Santo quer te transformar. O texto de Isaías é Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu creio que é chegado o tempo
em que nenhum de nós, em nenhuma área, vamos passar mais vergonha. O inimigo não vai mais nos envergonhar. Eu creio que é chegado o tempo que você não vai mais passar nenhum tipo de vergonha. Me ajuda a profetizar isso sobre a vida de alguém, vai. Diga para o irmão assim: eu creio que está chegando o tempo que você não vai passar em nenhuma área da sua vida mais vergonha. O tempo da vergonha acabou. Quem acredita nisso, levanta a tua